Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Contrucci, do Instituto 1328, e vamos dar então continuidade aos nossos vídeos da playlist Introdução à Lei do Tempo. Hoje o tema que nós vamos estudar, como eu disse, é uma introdução, é muito material, é necessário que realmente quem quiser se aprofundar no tema, inclusive para os processos psicoterapêuticos pelos quais nós usamos no Instituto 328, todo o conhecimento da lei do tempo, é necessário que você dedique tempo, energia, sabedoria para estudar, para se conectar com a energia da lei do tempo. Afinal de contas, é uma invenção da grande criação. A criação nos deixou esse legado para copiarmos a natureza divina, e assim fazermos esta passagem planetária, como humanos planetários que somos, de uma maneira mais leve e mais agradável. Então, vamos lá. Passo aqui para vocês o tema. Vou aumentar um pouquinho o nosso volume aqui. A onda encantada, estão vendo aqui um desenho de uma onda espiralada, vendo em inglês wave spell, a gente fala cita o inglês, cita o espanhol, cita o japonês, cita umas passagens, outros idiomas, porque a lei do tempo está presente no mundo inteiro. Ela nasce da consagração que o Dr. José Argüelles fez, que era um americano, um espanhol naturalizado americano. Então, encontramos muito material, tanto em espanhol quanto em inglês, sobre a lei do tempo. Onda encantada é uma unidade fractal de medida padrão na lei do tempo, uma forma constante de 13 unidades representadas por cada um dos 13 tons galácticos. Vale lembrar que nós já, nesta playlist, estudamos os 13 tons galácticos. Vocês se lembram que eles representam os tons da criação. O 13 está presente em todas as áreas da nossa vida, da natureza ao corpo humano, a biosfera, a noosfera, ao giro da Lua durante 13 vezes por anel solar, e representa, então, informações de vibração e de som que chegam ininterruptamente até nós, enquanto seres planetários. Então, 13 tons galácticos é um estudo que está nessa playlist. Cada um dos 13 tons representa uma discreta sequência cosmológica que descreve um processo de criação em andamento. Considerando que cada onda encantada marca um período de 13 unidades, quando combinadas aos 20 selos solares, elas formam 13 vezes 20, 260 unidades. Um período medido pela matriz Tzolk'in. Podemos dizer, portanto, que um ciclo Tzolk'in, 260 dias, é formado por 20 ondas encantadas de 13 dias. Dentro da matriz Tzolk'in, como nós também temos o vídeo aqui sobre o Tzolk'in, nós encontramos 13 ondas encantadas, cada onda encantada, 20 ondas encantadas, melhor dizendo. Cada onda encantada tem 13 momentos, 13 vezes 20, dá exatamente os 260 quins da matriz Tzolk'in. Vamos ler juntos essa informação do Cristo José Argüelles. No termo onda encantada, onda refere-se ao poder de movimento, e encantada, ou seja, encantamento, refere-se ao poder que a pessoa adquire
estando em harmonia com a realidade. Assim, conhecer e percorrer uma onda encantada é demonstrar um aumento do poder autônomo por meio de identificação harmônica com o tempo quadridimensional. Vejam a importância de estarmos conectados à informação da lei do tempo. Uma onda encantada é um dos primeiros ciclos de configurações a serem estudadas quando começamos a nos aprofundar na lei do tempo. Sua estrutura é ideal para compreender o significado e processo completo dos 13 tons. Também é um dos principais fatores levados em conta ao interpretar um Kim a fim de buscarmos o autoconhecimento. Por isso, para nos aprofundar, nos aprimorar essa informação da lei do tempo, está quieta. É necessário um certo domínio, isso faz parte do curso, tanto dos 13 tons, quanto dos 20 selos, da matriz Tzolk'in, para que a gente tenha mais condições de conhecer, perceber essa linguagem toda que a gente vai utilizar. Como a gente vai, então, identificar uma onda encantada? Como nós já sabemos, existem ao todo 20 ondas encantadas. Para identificar uma onda encantada, levamos sempre em consideração o primeiro selo de sua estrutura, ou seja, o selo localizado no primeiro tom, sempre o tom magnético. Vamos ver esse exemplo que fala sobre uma onda encantada, cujo primeiro selo à esquerda em cima é o selo do dragão vermelho, tom 1, tom magnético. Importante observar nesse desenho, como em todos os desenhos, que esse padrão de 13 momentos, ele sempre se dá nessa figura. Porque assim, 13 dias, 13 anos, 13 séculos, 13 Bactums, 13 poderes da criação. Nesta onda encantada que vocês estão vendo, o selo acima, o selo vermelho, é o dragão vermelho. Ele é um selo. E tem o tom 1, que é exatamente o primeiro selo do Tzolk'in. Primeira coluna, primeira linha. Então, esta onda encantada, ela tem o nome de onda encantada do dragão. Os demais selos também formam onda encantada, mas não caracterizam seu nome. Enquanto o tom magnético e o dragão vermelho são apenas um tom e um selo, podemos dizer que a junção deles é o que forma um Kim, como a gente está estudando aqui. Uma onda encantada, portanto, é também uma sequência de Kims. Essa é a primeira onda encantada do Tzolk'in, porque ela inicia com a junção do primeiro tom com o primeiro selo, o dragão. Você vai observar depois que no final da onda encantada do dragão está a junção do tom cósmico com o selo do caminhante do céu vermelho. Portanto, a próxima onda encantada não começaria novamente no dragão, mas sim no selo seguinte da engrenagem. Esta engrenagem, o mago branco, marcando o início da onda encantada do mago branco, ou simplesmente onda do mago, porque o mago é branco. E todo o restante da série de 20 ondas encantadas sempre vai variar com o selo inicial.
Ao analisarmos ciclos do tempo mais complexos, como o castelo de 52 dias, nós vamos estudar isto no nosso curso introdutório à lei do tempo, é comum nos referirmos a ondas encantadas de acordo com suas cores. Podemos dizer, por exemplo, que a onda encantada do dragão vermelho, que é esta que você está vendo, é uma onda vermelha. E a onda encantada do mago é uma onda branca e assim por diante. Além de atribuir uma cor, o selo da onda também atribuirá a ela um significado ou uma filosofia, cosmologia, a ser meditada e estudada durante os 13 dias do seu período. Todos os dias ou quins nós temos obrigações cosmológicas do cosmos, de meditação, reflexão, agradecimento e mantras. Todos os dias. Afinal de contas, um dia é sempre diferente de outro nesta viagem de jornada e transformação nossa. Diferentemente do calendário gregoriano, falso, irregular e inarmônico, em que, ao olhar, você sempre vai pensar em compromisso ou contas a pagar, você não tem nada, nem de energia, nem de espiritual, nem metafísico para fazer. É também comum a gente definir o primeiro selo como propósito da onda encantada. Afinal, o tom magnético carrega o poder do propósito. Vejam a sincronicidade. A gente sempre inicia perguntando qual o nosso propósito. Sempre que você identificar um dos 13 tons em qualquer lugar, estará implícito que o movimento de uma onda encantada de 13 unidades está em ação. Isso também vale para o ciclo das 13 luas de 28 dias, também chamado de onda encantada do serviço planetário, pois, reforçando, a onda encantada é um padrão fractal de medida. Isso significa que ela é expansível infinitamente, podendo conter, como eu disse, 13 dias, 13 meses, 13 anos, etc. Vamos ler outra mensagem deixada pelo Cristo José Argüelles, que deixou um legado gigantesco. Esse material vocês encontram, graças hoje à comunicação digital, internet, que é importante nesse processo, vocês encontram, não com tanta facilidade, mas procurando, vocês encontram esse material todo. Nós temos toda essa literatura para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, procure o Instituto 1328, que ele manda para vocês o material. Vamos ler o que o Dr. José Argüelles disse no seu livro O Chamado de Pacal. Na abordagem de sistemas integrais, o nível planetário representa o sistema integral mínimo. A unidade do Kim representa uma rotação do planeta em seu eixo. Como todos os elementos do planeta, do núcleo à magnetosfera, giram simultaneamente e interdependentemente, no mesmo eixo, o valor de um Kim incorpora o sistema integral planetário em todos os seus numerosos componentes, através de um giro axial. Por esse motivo, o valor mínimo do Kim é um dia e noite, e o valor mínimo da onda encantada é o mesmo que 13 dias ou 13 rotações completas da Terra em torno do seu eixo. Por expansão fractal, onde o Kim é igual a 28 dias, então uma onda encantada é igual a 13 luas, ou 364 dias, ou 15, que é a multiplicação de 28 por 13. Rotações da Terra em torno do seu eixo. Isso significa que, por meio de harmonização consciente com a onda encantada,
o componente autorreflexivo do sistema planetário, a noosfera, recapitulará em ondas incessantes a cosmologia de 13 tons da quarta dimensão. É por esse motivo que a onda encantada é explicada como uma cosmologia recapituladora e recombinadora, e também como o modelo primário do avanço evolutivo fornecido pelos códigos do tempo quadridimensional, ou quadridimensionais. Compreender a onda encantada em sua totalidade é reconstruir as bases e categorizações epistemológicas do conhecimento humano. Eu desafio, como eu disse aqui algumas vezes, desafio nós a encontrarmos esse tipo de conhecimento que é químico, físico, biológico, matemático, holonômico, natural, em qualquer outro tipo de ciência. Eu faço esse desafio porque só por esse texto do Pascal Votan, José Arguelles, né? Era o Pascal Votan, codinome dado a ele, que recebe as informações do grande Valum Votan, o grande Deus, o grande Cristo, um deles. Só baseado nessas informações que eu acabei de ler para vocês, vocês vão perceber, diante da dificuldade, da complexidade, porque são termos físicos, astronômicos, como lá atrás, no início, essas civilizações, especialmente os maias galácticos, tinham o poder do conhecimento harmônico do tempo, que, ao ser desvirtuado pelo ser humano planetário luciferiano, que foram os gregorianos, com um propósito, porque isso teve um propósito, ao implementar um calendário, uma régua falsa, encontramos hoje o resultado. O caos planetário, caos na mente e nas emoções do ser humano. Então, quem sou eu para dar soluções? Mas, como eu sempre falo em todos os vídeos, quando uso a palavra garantir, eu garanto que ao nos conectarmos com este conhecimento, as coisas começam a ficarem mais claras. Começamos a entender algo próximo de propósito de vida e autoconhecimento. Vamos seguir. A vida passa num piscar de olhos. Na lei do tempo, compreendemos o tempo como um fator de sincronização cíclico, fractal e radial. São as três características do tempo. Ele é cíclico, fractal e radial. Radial refere-se àquilo que expande a partir do centro. Portanto, podemos também compreender uma onda encantada como um período desdobrado em 13 unidades radiais, que em dimensões mais elevadas estariam acontecendo num único instante. Sendo também fractal, o tempo seria constituído por infinitas ondas dentro de ondas, todas simultâneas e instantâneas. Por isso, demora a passar, mesmo passando tão rapidamente ou tão rápido. Vamos indo para o nosso final deste vídeo sobre as ondas encantadas. Em sua arquitetura, qualquer onda encantada contém 2 portais, 2 torres e 9 câmaras. O primeiro tom é magnético e a posição é chamada do portal de portal magnético, representa a entrada da onda encantada. Da mesma forma, o 13º tom é cósmico. Observem, 2 barrinhas e 3 pontinhos, tom 13. E a sua posição cria o portal cósmico de saída da onda encantada. Vejam a perfeição. Descendo da esquerda, horizontal para baixo, subindo à direita, verticalmente, e mais um selo à esquerda, que é o selo de tom cósmico. As 2 torres estão na 5ª
e na nona posições, e são conhecidos como torres harmônicas e solar. Entre o portal magnético e a torre harmônica e a torre solar, e a torre solar e o portal cósmico, há 3 sequências de câmaras. Cada grupo de 3 câmaras em sequência forma um pulsar. Dessa maneira, cada pulsar tem uma unidade tonal em cada uma das 3 fases da onda encantada: o estabelecimento galáctico, a extensão solar e a conversão planetária. Não se preocupe com isso, não se preocupe com esse volume, essa enxurrada de informações que às vezes, até como eu disse em vários vídeos, quando nós não conhecemos alguma coisa, acabamos ficando às vezes um pouco incomodados, irritados com isso, porque é muita informação mesmo, são informações científicas, uma ciência antes da ciência. A ciência moderna às vezes renega, mas a ciência ela já era muito mais avançada do que nós temos hoje, cada uma no seu tempo, né, cumprindo o seu papel. Então, apenas ouça, observe, absorva essas informações. O movimento da onda encantada. Na arquitetura da onda encantada existem 3 movimentos essenciais. Observem aí. Do tom 1 ao 4, que estabelece. Do tom 5 ao 8, estendem. Do tom 9 ao 12, convertem. E o tom 13, que transporta para o voo mágico, ou seja, leva o movimento para a onda encantada seguinte. Vocês estão vendo embaixo aí a anotação de 1 a 13, essa explicação que eu acabei de passar para vocês. O voo mágico é exatamente o que a física quântica fala em relação aos movimentos espirais ou espiralados. Sair do calendário gregoriano linear, totalmente linear, para um voo mágico espiralado. Isso só é possível com o 13. O 13 te dá a capacidade do salto mágico, do voo mágico, da capacidade quântica, em que a energia se revela. Isso estudado mais recentemente, em que Einstein, um dos grandes avatares, também falou sobre a capacidade, a potencialidade de tudo que é quântico. Então, sindicato do materialismo, que é o 12, na Bíblia dos cristãos aparece o número 12, não aparece o número 13, mas eram 13 pessoas contando com Jesus, o Cristo. Na Santa Ceia era o 13º elemento. Importância, então, dessa informação. Os 4 pulsares dimensionais estão aí nessa telinha, com texto em cima para vocês verem, vamos ver juntos. A onda encantada exibe uma arquitetura intrínseca que é definida e articulada pelos códigos pulsares. No tempo quadridimensional, um pulsar refere-se a uma constante relacional no tempo, que pode ser planejada geometricamente. Os códigos pulsares são o mecanismo pelo qual ocorrem trocas dinâmicas durante o momentum de uma única onda encantada. Vocês vão encontrar aí embaixo o pulsar 4D do tempo, o pulsar 1D da vida, o pulsar 2D dos sentidos e o pulsar 3D da mente. Esse material todo vocês vão ter acesso, vocês vão receber. Os 5 pulsares harmônicos. Os pulsares harmônicos compreendem um segundo grupo de pulsares. Os pulsares harmônicos são movidos pelo poder da quinta harmônica, que em sua essência é uma função do fator mais 1 e do código ponto, barra, barra. Ponto e barra. Pulsar de 1 ponto, pulsar de 2 pontos, pulsar de 3 pontos, pulsar de 4 pontos e pulsar de barra, vocês encontram nesse desenhinho final, né? Vou voltar num desenho bacana de uma onda encantada aqui, um desenho bonito, para falar sobre a onda encantada. Vou colocar esse aqui, ó, que eu gosto. Vamos falar da onda encantada e do autoconhecimento.
Cada uma das 13 etapas de uma onda encantada é formada pela junção de um tom e um selo, sendo esse elemento portador de poder. Eles têm poderes, significados e arquétipos específicos. É possível atribuir, a partir do Kim, de uma pessoa, uma trama de características e padrões ao seu período. Uma pessoa, portanto, teria essas 13 etapas ou características agindo simultaneamente em sua experiência de vida, sendo o Kim o seu eixo principal. A interpretação de uma onda encantada, tanto a nível do autoconhecimento ou leitura pessoal, quanto para realizar uma previsão para seus 13 dias luzianos, está sujeito a subjetividades, mas está definitivamente refletindo a ordem cosmológica e numérica do 13. É comum, durante uma leitura interpretativa de onda encantada, atribuir a cada um dos 13 tons uma pergunta específica, estabelecida por Argüelles no encantamento do sonho, no que ele denominou como onda encantada da aventura. Para finalizarmos essa nossa videoaula de hoje, vejam como, de novo, eu cito e sempre citarei, a lógica, a beleza, a harmonia, a arte, a sincronicidade que há do conhecimento, afinal de contas, deixado pela criação, pela lei de criação, da lei do tempo, da cosmologia. Todos os projetos de vida que nós pretendemos realizar, coaching, PNL, empreendedorismo, curso de gestão de negócio, tudo muito bacana. São conhecimentos que cada vez mais nós vamos adquirindo. Também na área das psiquias, da psicologia, da psicoterapia. Mas eu cito novamente que isto lá atrás, no início de tudo, deixado para o ser humano aprender e saber como ele deve se comportar aqui nesta passagem, e obviamente somos passarinhos aprendendo a voar, nós, entre erros e acertos, vamos levando, nós temos uma informação maravilhosa, que diz que tudo que a gente pretende iniciar vem com a pergunta sobre o propósito. Qual o meu propósito? Por essa razão, a virada de ano gregoriana é uma verdadeira uma piada, com todo respeito, é uma bagunça. Primeiro que não temos qual é o dia da virada do ano. Qual é o dia da virada do ano? Faço essa pergunta para você. Qual o dia da virada do ano? É 31? Não, 31 ainda é o ano anterior, 24. É primeiro? Não. Primeiro já é 25. É aquela fagulha de tempo na virada? Não. E o que é a virada do ano? É a comemoração de um novo ano da era cristã, em que eu brinco muito nas palestras, que você no dia primeiro está reclamando que você não teve tempo, não realizou as coisas, que você este ano vai emagrecer, ou vai engordar, ou vai ficar mais de um jeito ou de outro, que você vai fazer os cursos que você não fez no ano passado, que você está com uma raiva porque você gastou dinheiro na virada do ano, no restaurante, comida, em roupa que você nunca vai usar, que você foi pular as 7 ondinhas na praia, mas você acabou sendo assaltado na praia ou levaram alguma coisa sua, você voltou todo cheio de areia para casa, bebeu demais, vomitou no dia seguinte, está com uma dor de cabeça tremenda. Claro que isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo para ficar leve, mas é verdade. Não é assim? Na grande criação não foi dado ao ser humano uma virada de tempo tão medíocre como essa. Medíocre. Fogos. Agora, felizmente, não tem mais barulho de fogos. É muito bonito, né? Cor e luz no céu. Né? Alegria, harmonia. Claro, vale. Mas é medíocre. Porque a passagem de um momento para o outro, ele precisa ter algo que consagre
E o que consagra é esse 13º ponto, é o tom cósmico, que vai perguntar no final qual é a saída. Como aumentar a minha alegria e o meu amor? Então, nós ensinamos, eu ensino para os meus mentorados como realizar um projeto. Isso está sendo usado aqui na nossa terceira dimensão. Projetos, projeto de trabalho, de realizações, de compra de coisas. Sim, vamos usar esse conhecimento natural. Então, vejam só. Vejam as perguntas, se não tem sentido quando você vai iniciar e finalizar um projeto. O tom 1, lá em cima à esquerda, bolinha, tom magnético, identifica o propósito. Qual o meu propósito? O tom 2, tom lunar, identifica o desafio. Quais são os obstáculos? Comecem a amarrar um ao outro, pessoal. Vocês vão ver a beleza e a lógica disso. O tom 3, tom elétrico, estamos descendo. Identifica o serviço. Como posso melhor servir? O tom 4 identifica a forma. É o tom autoexistente. Qual é a forma de ação? O tom 5, último dessa coluna, tom harmônico, tom 5, uma barrinha, toma o comando, recolhe os recursos. Qual é a melhor forma de potencializar? Do lado direito, barrinha em pontinho 6, tom rítmico, comanda a igualdade, administra o desafio. Como posso organizar-me rumo à igualdade? O tom ressonante ao lado é o centro de tudo, 6 de um lado, 6 de outro, é o tom crístico. Tom ressonante, barrinha, 2 pontinhos. Comanda a harmonização, sintoniza o serviço com a ação. Como canalizo meu serviço aos outros? Isso não está na Bíblia dos cristãos? Não é assim que disse o Mestre Jesus Cristo? Isso é 3.000 anos antes de Cristo. Ao lado, tom galáctico, 8, comanda a integridade, a ação ganha forma. Pergunta é, eu vivo aquilo em que acredito? Eu vivo aquilo em que acredito? Ao lado, tom solar, que é o meu tom, deste que vos fala, tom 9, barrinha e 4 pontinhos. Formaliza a ação posta em movimento. Pergunta é, como atingir o meu propósito? Você não fez a pergunta lá no início, qual o propósito? Depois de você passar por estas etapas, você vem agora, nesse final, perguntando, quase final, como atingir o meu propósito? Subindo 2 barrinhas, 10, tom planetário, tom 10. Manifesta o desafio. A ação encontra o desafio. Como aperfeiçoar o que faço? Subindo o tom 11, barrinha, 2 barrinhas e um pontinho, o tom espectral. Liberação do serviço. A ação dissolve o serviço. Pergunta é, como liberar e deixar ir? Tom 12, tom cristal lá em cima, 2 barrinhas e 2 pontinhos. Penúltimo tom é a cooperação da forma. A mesa redonda se reúne, a ação passada é formalizada e a ação futura é preparada. Pergunta, como dedicar-me a tudo o que tem vida? E por último, o tom 13, 2 barrinhas e 3 pontinhos, 13 encontrado inclusive nos cascos da tartaruga, que tem 13 gomos, por isso tem o símbolo da tartaruga. É o voo mágico, você vai passar do final para um novo início. Aí sim, você tem uma passagem de ano. Vocês vão ver depois num vídeo sobre o dia fora do tempo.
O tom 13, qual é a saída? Retorno magnético para o primeiro tom. A pergunta é: como aumentar a minha alegria e o meu amor? Como aumentar a minha alegria e o meu amor? Esta é a pergunta que deveríamos fazer na virada do ano. E não, eu não fiz regime, não fiz nada, não tive tempo. Claro, é uma virada do ano dentro de um sistema falso e irregular que nós temos. Nós temos isso. É o que nós temos que viver. Mas nós temos que ter o conhecimento para nos conectarmos ao conhecimento da quarta dimensão, que é o tempo, que não é dinheiro. Não é dinheiro. Nunca ensine para ninguém que tempo é dinheiro. Você quer destruir uma conexão com a grande divindade natural do tempo, a dizer, tempo é dinheiro. Por isso, esse caos em que tudo que se faz, me parece, na minha opinião, que é por dinheiro. Tempo é arte, tempo é percebido na mente, tempo é a quarta dimensão. Então, a pergunta final é, antes do voo mágico, como aumentar a minha alegria e o meu amor. Gostou? Nos encontraremos, então, nos próximos vídeos desta playlist Introdução à Lei do Tempo. Minha gratidão. Até a próxima.